Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. – 26 de julho é Dia dos Avós e hoje por aqui abriremos espaço para falar sobre a relação entre avós e netos. Essa troca intergeracional que é sempre enriquecedora para ambos os lados. A juventude e a experiência, aprendendo um com o outro, fortalecendo vínculos, criando lembranças. E muitos avós têm também a função de ajudar na educação dos jovens para que os pais possam trabalhar, por exemplo. E aí fica a dúvida, como agir nessas horas? Calma que os Seus Filhos em versão ampliada vai te ajudar. Vem com a gente. Eu, Thaís Dias, fico na sua companhia e junto comigo por aqui, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos aos avós. Eu também quero falar. Conosco por aqui, a Estela Damásio, de 6 anos, que fala que adora passar o dia com os avós brincando. Eu amo ficar com a minha avó, pintar balanço, pintar coisas, fazer brigadeiro, dormir na casa. E ela gosta de ver programa no rádio. E também a gente faz coisas, docinhos, brigadeiro. Se tem coisa melhor que vó, Roseli, eu desconheço. É sempre muito bom. Olha quantas lembranças, né, que vão ficar para a vida toda junto com a Estela e com os netos, né, Roseli? É verdade. A Estela adora fazer brigadeiro com a avó, né? É muito bonita ver essa relação, porque é uma relação entre gerações muito diferentes, de tempos muito diferentes. Isso é enriquecedor tanto para os mais velhos quanto para os menores. Tô por perto. Conosco por aqui, a aposentada Rosana Baroni, que é avó de uma menina de 13 anos e de outra de 7. E ela fala um pouquinho sobre a relação de cumplicidade. Eu tenho 2 netas, né? Uma de 13 e outra de 7 anos. Eu amo ser avó, sabe? É uma leveza, uma ternura que eu não sabia que existia em mim. Para mim, ser avó é cumplicidade, é ter disponibilidade sempre para escutar as meninas, para aprender com elas. A casa da avó é sempre o parque de diversões, porque a avó tem o tempo que os pais não têm. É tudo de bom. Eu achei muito bacana, né, esse relato, porque fala dessas nuances, dessa relação diferente, porque a Rosana fala, olha, eu aprendi agora a ser avó, a gente pode ser mais leve, a gente pode ter mais tempo, e é uma experiência que garante uma troca para os dois lados, não é só o neto que aprende, o avô também, né? Nossa, aprendi muito, porque os netos fazem parte de um mundo muito diferente daquele que nasceu e cresceu, os avós, né? Então o neto e a neta podem ensinar muito aos avós a respeito do mundo, dos hábitos, até da linguagem. É uma coisa maravilhosa essa relação. E é interessante porque quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente tem assim uma obrigação educativa que nos leva muitas vezes a dar muitas broncas, esquecer um pouco a ternura que a Rosana falou, que como avó vai redescobrir que é possível sim educar com ternura. Pronto, falei. A gente conversa agora com a Sueli Pinto, que é responsável por cuidar dos 2 netos enquanto os pais trabalham. E ela fala um pouco dessa relação. Tomo conta de 2 netos, um de 12 anos e uma menina de 7, na parte da manhã, e levo eles para a escola. Às vezes discordo da maneira como são ensinados, mas os tempos são outros, e até porque educação, quem tem que dar é pai e mãe. Vó só é feita para curtir. Maravilhosa, Roseli. E ela tem essa função educativa que você falou, porque ela fica no dia a dia, né? Então, boa parte da rotina das crianças passa pela avó. Nesse caso, como é que a gente equilibra esses pratos? Thaís, há 2 possibilidades. Uma delas é conversar muito detalhadamente com os pais dos netos, para saber o que eles esperam da avó, do avô que cuida dos netos, né? Agora, isso não significa anular
o jeito e o estilo e a maneira de pensar da avó, do avô que cuidam das crianças nesse período. E tem uma coisa importante, Thaís, as crianças aprendem muito rapidamente a diferenciar o que eles podem fazer quando estão com os pais e o que eles podem fazer quando estão com os avós. É importante também aprender essa diferença de viver numa determinada situação e depois passar para outro contexto. Minha voz. Por aqui, a Terezinha Vasconcelos, de Fortaleza. Ela fala pra gente que ser avó é mimar o neto e estar sempre por perto para proteger e também amar. Quando me tornei avó, não imaginava tanto de amor que ia despertar dentro do meu coração. É mimo, realmente. Às vezes a gente mima, mas é sem preocupação de educar, porque isso é com os pais. No meu entendimento, netos é presente de Deus, que transforma nossas vidas. Meus netinhos, para mim, são crianças semelhantes a filhos, nunca crescem. A gente sempre está ali por perto, amando, tentando proteger. Roseli, conversando exatamente nesse sentido com os meus pais, por exemplo, meu pai falou, olha, o amor por um neto é de uma grandeza que eu não imaginava. E ele explica, não que no sentido de amar mais ou menos um filho, um neto, mas no sentido de que ele também olha aquele neto como uma sequência da sua sequência. É o crescimento do seu legado, da sua família. E esse também é uma conversa bacana para se ter, né? Uma troca de experiências, você repassar essa sua história para essas novas gerações. Isso também é o papel do avô, né? Ele tem uma função muito no sentido de criar essas memórias familiares de uma maneira geral, né? Isso, é muito bonita essa troca entre gerações, porque daí vem à baila a história de vida, a história daquela região em que eles moram, as mudanças que acontecem no mundo, no tempo dos avós, depois dos pais e agora dos netos. É muito interessante para a formação da identidade da criança, porque a identidade pessoal é formada muito pelo contato com os pais e pelo conhecimento de mundo, né? Então, os avós trazem esse conhecimento de mundo de um tempo que a criança desconhece, nem sabe que existiu. A relação entre avós e netos continua sendo nosso assunto por aqui. Me conta uma história. Eu sei que tem muita coisa bacana sobre essa relação, Roseli. E qual dica você traz pra gente? Quem conta uma história muito bonita sempre é a Ana Maria Machado, né? E eu escolhi um dos livros que é considerado clássico da literatura infantil, e o título é Bisabia, Bisabel. É a história de uma garota que imagina um diálogo, né, com a avó dela e com a neta dela. E faz muito a quem lê, né, ou sejam os pais que lê para a criança ou a própria criança, pensar um pouco sobre a família e sobre isso que você estava falando, Thaís, as mudanças entre as gerações. Então repete pra gente o nome, Roseli. O livro é da Ana Maria Machado e o título é Bisabia, Bisabel. E a gente lembra que todas as dicas e o nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser lá no site da Band News FM e também nos principais tocadores de áudio. Infância e luto parecem antônimos, mas muitas vezes esses caminhos se cruzam e é preciso dar acolhimento, entender como esse processo que é muito individual se dá. Se para os adultos é difícil, imagina para essa criança, para esse adolescente. Mas como falar sobre morte? Como lidar com a questão dos funerais e como compreender efetivamente o luto? Esse é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Que sufoco!
O espaço aberto agora é para Lívia Rabelo, de 19 anos. Ela compartilha conosco que aos 8 anos perdeu a mãe e teve a notícia vinda da madrinha. Eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos, eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu lembro perfeitamente do momento que a minha madrinha chegou, eu na varanda da minha casa, ela falou, olha, Livinha, a mamãe foi pro céu, e eu não entendia muito bem o que era aquilo, tanto que no momento do velório, como eu, minhas irmãs e meus primos eram todos muito novos, a gente estava brincando, correndo, porque é um entendimento que a gente não consegue ter e só vai ter quando amadurece, mas foi uma notícia que mesmo criança sabia que mexia muito comigo, mas que eu não conseguia interpretar aquela dor e só fui entender futuramente, mas acredito que a minha madrinha conseguiu passar da melhor forma possível. Roseli, eu queria ir nessa questão que ela mencionou, da compreensão, do entendimento do que é a morte para uma criança. Como é que elas percebem, né, que nunca mais vão ver aquela outra pessoa? Como é que isso se dá? Olha, isso acontece um pouco como a Lívia falou, né? Quando a criança é pequena, ela não entende. E a Lívia falou muito bem disso, e ela é uma notícia para ela como outra qualquer. E é interessante que eu atendi muita gente que passou por essa experiência de perder a mãe muito cedo, e a memória que ficou foi uma dessas coisas que a Lívia contou, que tinha o velório e as crianças, e a própria criança, né, brincavam. A brincadeira também é uma maneira de lidar com a perda, com o luto, de atualizar as angústias. E depois, aos poucos, quando a criança vai crescendo, se desenvolvendo e percebendo a diferença entre famílias, por exemplo, é que ela começa a se dar conta dessa lembrança e aí, posteriormente, ela dá um sentido àquela lembrança que vem lá do início da infância. Tô por perto. O manauara Luiz da Conceição Oliveira é pai da Maria Fernanda, de 16 anos. Ele conta que depois da morte recente da mãe da garota, ficou mais próximo da filha. A minha ex-mulher faleceu de câncer em maio desse ano e a nossa filha de 16 anos ainda sente bastante, sabe? Eu ajudo como ela permite, assim, né? Mas sempre deixo ela viver o luto dela porque eu também acho isso importante, pra ela lembrar sempre e não esquecer nunca da mãe. Nesse tempo que ela tá meio triste, que eu percebo que ela tá no canto, que ela tá mais sensível, nós ficamos mais próximos e agora a gente até passa a sair mais juntos, ela com os amigos, eu vou junto, a gente vai ao shopping, ocupar mais o tempo dela com lazer e à frente dos estudos, né? E continuar a vida, que é o que a mãe dela gostaria de acompanhar. Uma vez eu ouvi que o luto é individual. Por mais que ele seja vivido dentro de uma família e que todos sofram, cada um sofre de um jeito, cada um lida de um jeito. E respeitar esse tempo e essa forma de lidar com a perda de uma pessoa querida é fundamental, né? Esse acolhimento, como ele disse, dentro do que essa filha permite, é de fato uma atitude acertada? Muito respeitosa, inclusive, né, Thaís? Porque, sim, dentro de uma família, quando morre uma pessoa, é a mesma pessoa que morreu, é a mesma pessoa que todos os integrantes da família perderam, mas cada um tinha um tipo de relacionamento interno, né, com aquela pessoa que faleceu. Então é preciso respeitar esse tempo, estar sempre disponível para conversar e sempre que possível acompanhar, né? Às vezes a companhia silenciosa é acolhedora, Thaís. É bom lembrar que a gente não tem que ficar falando ou querendo que o adolescente fale. Estar ao lado e apontar isso é muito importante. E a escola? Diz o quê? Muitas vezes a escola também participa desse processo de acolhimento, né, de um jovem que acabou de perder uma pessoa querida. E quem vai conversar agora com a gente é a Cláudia Barros, que é professora da educação infantil. E vivenciei uma situação que ninguém gostaria de vivenciar, que foi dar a notícia para uma aluna de 4 anos que a sua avó tinha falecido. E aí foi um alvoroço na sala, as crianças todas querendo saber o que tinha acontecido, e a criança também ficou muito aflita, e eu tive que reservadamente conversar com ela e dizer que estava muito triste, que ela poderia contar comigo se ela precisasse, e que eu teria que dizê-la que a avó, a pessoa que ela mais amava, né, que cuidava
dela tinha ido pro céu. E a criança me olhou e chorou, né? E eu disse, não, você tem que ir agora, porque você vai se despedir da sua avó. E a gente tem ainda a palavra nesse sentido da neuropsicopedagoga Rita Russo. Normalmente, a gente orienta os professores a fazer o registro das emoções ou o baú das emoções, porque por meio desses registros, os estudantes eles podem aprender a reconhecer, a nomear, a aceitar e expressar os sentimentos, recebendo apoio dos professores. Eu deixo uma dica: o professor também pode ter outras formas de atuar, lendo o livro Quando Alguém muito especial morre, da coleção Coisas da Vida, Resolvendo Problemas Juntos, da editora Artmed. Roseli, eu queria que você trouxesse pra gente também a sua percepção da conduta do professor que está ali diretamente lidando com esse jovem que acabou de perder uma pessoa querida. Você sabe, Thaís, que a primeira questão que eu quero levantar é que os professores, principalmente de adolescentes, não estão preparados, não foram preparados para enfrentar esse tipo de situação, que tem sido muito frequente, muito mais frequente do que a gente sabe do passado. Então, a primeira coisa é a escola prestar atenção de que ela precisa preparar esses professores, porque isso pode acontecer a qualquer momento. A segunda questão é que não é uma questão para trabalhar reservadamente, é um tema que pode afetar todos os alunos, então é preciso abrir espaço para conversar sobre o tema e não sobre aquele falecimento em especial que afeta algum aluno ou um grupo de alunos. Isso é muito importante. E sempre há na escola alguém, pode ser o professor fora do momento de aula, de fazer o acolhimento, de perguntar, né, ter o cuidado de perguntar diariamente como é que você está, se precisar conversar, estou disponível. Isso é mais importante para o adolescente, ele perceber o interesse verdadeiro das pessoas na situação que ele vivencia. Como lidar com o luto na infância e na adolescência continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. Agora conosco a psicóloga especializada em luto, Suziane Ribeiro. Ela dá algumas dicas. Conversando de forma maneira, sincera, de uma forma transparente sobre esse assunto. E, principalmente, que ele também abre espaço para escutar esse adolescente. Sem querer resolver o problema, sem querer dar soluções, sem querer dar conselhos. Outro passo é que, nessa escuta, ele precisa garantir nessa relação a confidencialidade. Garantir essa confidencialidade aumenta o vínculo de você com o paciente e aumenta a probabilidade dele se abrir e ver em você uma pessoa que ele pode contar para passar por esse processo de luto. O diálogo ele é sempre importante, mas como ela disse, a gente conversou agora há pouco, né, Roseli? Mantendo o espaço e a individualidade dessa pessoa que está passando por esse momento, né? Isso. O silêncio também fala, né? E muitas vezes os adolescentes são silenciosos em relação a uma situação difícil que vivenciam, mas é preciso escutar o silêncio deles, porque o silêncio deles fala muito e é muito acolhedor para o adolescente perceber que o adulto que está por perto dele acolhe o silêncio dele. Vi e curti. Quais dicas você traz pra gente agora, Roseli? Eu trago 2 filmes, uma animação para criança e um para a família toda, né? A animação, o título é A Caminho da Lua, e é a história de uma garotinha, Fei, que perde a mãe e ela adora ciências, e aí é a história de como é que ela enfrenta o luto. E um outro filme que eu gosto muito, o título é Lado a Lado, que é a história de um casal, de um ex-casal, né, que tem 2 filhos. O pai das crianças arruma uma namorada e a mãe das crianças fica doente
e vai morrer em função dessa doença que é o câncer. E aí conta a história de como as crianças ficam sabendo e como a família toda lida com essa situação. Então esse filme é Lado a Lado e a animação é A Caminho da Lua. Roseli, só para a gente amarrar esse assunto, muitas vezes há uma dúvida por parte dos adultos de como contar sobre a morte. E quando se trata de crianças pequenas, muitas famílias decidem usar o lado lúdico e falar que virou uma estrela, em que foi para o céu. É válido? Sim, muito. A criança não vai entender essa conversa a respeito da morte que nós adultos temos entre nós, porque a nossa compreensão é totalmente diferente. Então, esses mitos que as famílias criam são muito válidos, porque aí há algo mais concreto para a criança, mais passível de entendimento por parte dela. A alimentação dos jovens é sempre motivo de preocupação para os pais. E a escola tem um papel importante nesse sentido. Por isso, a gente vai começar agora uma conversa, um debate sobre a qualidade da merenda, do lanche, do almoço, do jantar, dentro dos muros da escola. Fica com a gente. Come, filho. Por favor. A gente preparou um material para você que acompanha aqui os seus filhos em versão ampliada. Esse material chega direto do Rio de Janeiro com a repórter Maria Eduarda Vieira, que vai explicar os perigos das comidas ultraprocessadas. Oi, Thaís. Oi, Roseli. A proibição de alimentos ultraprocessados em escolas do Rio foi bem recebida por pais, responsáveis e especialistas. A medida foi aprovada pela Câmara e agora precisa ser sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. E Thaís, foi uma notícia comemorada especialmente entre os profissionais da saúde. A nutricionista especializada em crianças, Carolina Rosa, explica que o controle dos alimentos nas escolas é bem importante, porque os alunos passam muitos dias do ano nas unidades de ensino. A medida é extremamente positiva. Vamos pensar que o ano letivo tem em torno de 200 dias. Então, são 200 refeições que aquela criança está fazendo na escola. Quando ela tem acesso livre, porque não tem ali um adulto controlando o que ela vai consumir, a gente controla o consumo desses ultraprocessados, gerando muitos benefícios para a saúde dela. Pais de alunos também ficaram felizes com a novidade. A mãe, professora de Educação Física da rede municipal, Edilaine Guidinelli, conta que gostou bastante da medida. Ela ainda destaca que seria uma boa ideia as escolas incluírem educação nutricional no quadro de disciplinas. Eu sou hiper a favor, dessa proibição dos alimentos processados na escola, porque são alimentos que são riquíssimos em gorduras, que fazem mal ao corpo, riquíssimos em açúcar. Alguns alimentos têm na sua composição corantes e conservantes que a longo prazo fazem mal para a saúde, E inclusive eu sou a favor até que as crianças tenham educação nutricional na escola, para assim elas aprenderem a escolher os alimentos adequados e se alimentarem de uma forma correta. O estudante Alex Filho, de 14 anos, admite que vai sentir falta de comer alguns alimentos, mas entende que a medida é importante para a sua saúde e dos colegas. Lá na escola, eu geralmente gosto de comer salgados de forno. É melhor do que o frito, Mas também não são tão saudáveis assim. Eu vou sentir falta de comer algumas coisas, mas acho que pode ser uma ideia boa, porque às vezes a gente come direito em casa, mas no colégio acaba comendo besteira. Essa medida vai ser boa para a nossa saúde, porque a gente come bem nos dois lugares. E aqui vão algumas dicas para os pais que estão na dúvida do que oferecer para os seus filhos levarem para a escola. A nutricionista Carolina Rosa conta pra gente alguns alimentos liberados. A gente pode colocar para as crianças um bolo caseiro, pão, não tem nenhum problema. A gente pode colocar raiz, todas as frutas que tiverem, natura. Tem que ter uma fonte de proteína, Mas a fonte de proteína pode tanto ser um ovo, como pode ser um queijo, como pode ser o iogurte, o leite. Tem muitas opções. É bom lembrar que essa medida vale para as escolas públicas e também as privadas da cidade do Rio. O que você achou da medida, Roseli? Eu achei excelente, excelente. A gente não tem regulação, a respeito de que tipo de alimentação é oferecida para as crianças, para os alunos, que estão na escola. E como a gente bem ouviu, 200 dias, eles comem o que eles querem e nem sempre comem bem. Eu adorei o depoimento do garoto, Ele reconhece que em casa ele come bem, mas na escola
ele come besteira, como ele disse. Então é uma medida muito interessante e deveria ter no país todo, né? Roseli, quando a gente traz esse debate, quando a gente traz essa questão para a pauta, é muito importante também fazer uma campanha de conscientização dentro da escola, e aí eu falo não só com os alunos, mas com os professores, com o representante da cantina, para que todo mundo esteja envolvido, né? Que não venha só com uma ordem, uma determinação, porque quando o debate acontece, fica mais claro, fica até mais fácil de aderir a uma campanha assim, né? Isso. Somos muito formalistas na escola, né? A gente precisa de uma determinada disciplina para poder ensinar um certo conteúdo, como a questão da nutrição, por exemplo. Não, a gente pode ensinar no momento do recreio, que as crianças estão comendo lanche, sentar um pouco com elas e conversar. O momento do recreio é um momento educativo, né? Os educadores precisam aproveitar esses momentos. E é importante também que quem toma conta da cantina entenda as restrições e o porquê elas acontecem. E como é bom para o estudante de todas as idades que essa restrição funcione. Quem toma conta de cantina precisa entender da nutrição saudável também. Roseli, mas vamos trazer também aquela necessidade da gente conversar em casa, porque muitas vezes, até por uma questão de tempo, e aí não há qualquer julgamento nesse sentido, a gente tem uma compreensão de fato que cada família vive uma realidade. Às vezes é mais fácil para aquelas crianças que vão comer na escola e que não consomem na cantina, levarem essa merenda já aquela ultraprocessada, porque é o que dá naquele momento. Como é que a gente transforma também essa cultura? É bacana, por exemplo, no fim de semana, tirar 1-2 horas, preparar alguns lanchinhos, deixar ali já na geladeira, congelados, e até trazer a criança também para esse preparo? Sim, aliás, a melhor maneira de ajudar a criança a se alimentar bem é integrá-la no preparo das refeições. Isso sempre funciona e funciona muito bem. Muitas famílias têm poucas informações ou informações equivocadas a respeito da alimentação dos filhos. Então, hoje, nós temos famílias que compram produtos ultraprocessados para crianças de 2 anos, 2 anos e pouco, mas elas não sabem o prejuízo que elas podem estar causando. Nós precisamos que todos os meios de comunicação ajudem nessa questão para esclarecer as famílias de todos os níveis sociais, culturais, a entender um pouco mais a respeito da importância de uma boa alimentação na infância e como isso vai repercutir na vida adulta. E é importante também um alinhamento, Roseli, família e escola nesse sentido? É importante que a escola se aproxime das famílias, não para dizer isso não deve, isso não pode, isso aqui é obrigatório, mas para ajudar essas famílias a entenderem um pouco mais a respeito justamente da importância da boa alimentação na idade dos filhos. Eu já vi muitas experiências nesse sentido em algumas escolas, Roseli, de horta, de aula de culinária, e as crianças saem numa empolgação danada, muitas que não comiam, né, determinado ingrediente, acabam experimentando pela primeira vez, porque de alguma forma foram inseridos naquele contexto, ou plantaram determinado vegetal, ou cozinharam, né, determinado alimento. Isso também é um estímulo, seja na infância, seja na juventude? É um grande estímulo. Você sabe que há crianças que não têm ideia de como nasce um abacaxi, como é que a gente pega um abacaxi, e por aí vai com as verduras, os legumes. Tem criança, Thaís, que tudo que vê de folha verde acha que é alface. Então, eu vejo muitas escolas trabalharem com horta, trabalhar na cozinha, mas sempre bom também a escola pesquisar se há por perto, né, da instituição feira livre, e fazer um estudo de meio no dia da feira livre, ou seja, levar os alunos a conhecer a feira, conhecer os alimentos, conversar com quem vende aqueles alimentos. Isso também funciona bastante. A alimentação saudável nas escolas continua sendo nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos navegar!
material você preparou para indicar para a gente, Roseli? Olha, eu trouxe um texto da internet curto, mas bem interessante, principalmente para quem trabalha em escola, né? O texto está no site da Fundação Abrinq. O site é fadc.org.br e o título do artigo é Nutricionista explica a importância da alimentação saudável na infância. Mas o importante desse artigo é que é um artigo que pensa a respeito do papel da escola nessa questão. Então os professores podem aproveitar, a partir dessa leitura rápida, ampliar os horizontes pela internet para procurar mais apoio informativo e formativo para poder trabalhar bem essa questão. Repete para a gente o site e o artigo, por favor. O site é fadc.org.br e o artigo é Nutricionista explica a importância da alimentação saudável na infância. O nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser no site da Band News FM e também nos principais tocadores de áudio. Fique à vontade para compartilhar também, hein? Manda para os amigos, manda para a família. É sempre muito bom contar com essa rede de apoio. Para participar conosco, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pelas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Agradeço a sonorização do José Antônio de Araújo, também agradeço a produção da Luana Pereira e, lógico, a sua companhia, ouvinte da Band News FM, sempre conosco por aqui. E a ela eu deixo o meu beijo especial e o meu agradecimento pelo compartilhamento das informações, das análises. Beijo, Roseli! Um beijo, Thaís, sempre muito gostoso falar com você e muito carinho para os nossos ouvintes, principalmente para os avós. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.